o florescimento da figueira. O que é o florescimento da figueira? É a volta dos filhos de Israel para a terra prometida, para a terra santa. Eu só vou fazer um resumo por causa do tempo, para não ficar muito grande esse vídeo, para você entender. Esse ano agora, o ano de 2018, você pode entrar no YouTube, nos Faces. Israel está se preparando para a comemoração dos 70 anos do Estado de Israel. Comemora-se este ano, no dia 14 de maio de 2018, os 70 anos do Estado de Israel. Este ano, 2018, a profecia que está se cumprindo. Pois bem, 70 anos do Estado de Israel. Eu me lembro de uma palavra que o Senhor falou para Jeremias, no capítulo 29, do versículo 10. Passados 70 anos eu vos libertarei do cativo babilônico e vos trarei de volta para a terra prometida. Versículo 11 de Jeremias 29, porque bem sei os planos que eu tenho para contigo, planos de paz e não planos de guerra. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscar de todo o teu coração. E aí segue a palavra. Mas o Senhor lançou para Jeremias uma profecia, escuta. Passados 70 anos eu vos visitarei e vos trarei novamente para a terra prometida. O povo de Israel havia se rebelado, Deus permitiu, e o povo de Israel foi levado como cativo para o cativeiro babilônico, preso na Babilônia. E nesses, irmãos, estava também Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. No livro de Daniel, no capítulo 9, no versículo 2, Daniel era um homem de muita oração. Ele orava 3 vezes ao dia. Daniel orava, jejuava, estudava a palavra. Daniel está, meu irmão, estudando a profecia do profeta Jeremias, 29, 10. E Daniel, ao estudar esta profecia, ele toma posse desta palavra. Opa! Deus prometeu para Jeremias, passados 70 anos, eu vos libertarei. Daniel estava preso no cativeiro, não por algo que ele havia cometido, mas os antepassados praticaram. Você entende isso? Aquilo que os antepassados praticaram, Daniel agora está no cativeiro. Mas só que Daniel está meditando na palavra. E ele toma posse daquela palavra e ele começa a orar e a jejuar para o cumprimento daquela profecia, dizendo: Senhor, nós pecamos, agimos de uma forma rebelde contra o Senhor, não somos dignos de ser chamados teus filhos. E aí Daniel se arrepende e ora pedindo perdão pelo pecado do povo que havia praticado e se rebelado contra Deus. Em Daniel 10, o anjo aparece, o anjo Gabriel, e diz: servo muito amado, desde o primeiro dia em que tu aplicaste o teu coração e compreendeste a minha palavra, as tuas orações foram ouvidas no céu, e por causa das tuas palavras aleluia, eu vim até ti. Tudo bem? Escuta, o livro de Isaías 45 fala de um homem chamado Ciro, e Deus diz: o meu ungido Ciro. Ciro foi usado por Deus para libertar o povo de Israel do cativeiro babilônico. Não tinha como invadir, só resumidamente para você entender, não tinha como invadir a Babilônia. Ele entra por um calabouço por baixo das águas, passando os portais dos muros. Ciro e um grupo de soldados invadem a Babilônia, abre os portões, Babilônia cai. E Ciro é usado para libertar o povo de Israel. Ciro. No Salmo 126, quando o povo de Israel está voltando, eles vêm cantando, alegre, felizes, com júbilo, louvando ao Senhor. Na volta do cativeiro, o povo, no Salmo 126, vem cantando. Eles vêm com a semente, mas eles não tinham ferramentas para plantar. Com júbilo eles cantavam, mas a Bíblia diz que os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Queridos, eles cavavam com as mãos, às vezes com um pedaço de pau, e regaram aquela semente com lágrimas. Claro que eu estou resumindo, né, irmão? Mas depois grande foi a alegria com o fruto da terra, trazendo os feixes do fruto. Pois bem, a palavra se cumpriu. 70 anos após Cristo, um general chamado Tito invade Israel. Escuta. O primeiro templo foi construído por Salomão, que era filho de Davi.
E Deus não permitiu que Davi construísse o templo. Deus disse: Davi, teu filho Salomão vai construir, porque nas tuas mãos há muito sangue. Davi era muito guerreiro. O primeiro templo foi construído por Salomão e o primeiro templo foi destruído pelos babilônicos. Herodes construiu o segundo templo na Terra Santa, e esse segundo templo construído por Herodes, preste atenção, só para você entender, um general chamado Tito, 70 anos após Cristo, invade a Terra Santa e destrói o segundo templo. Quando o segundo templo é destruído, todo o povo judeu se esparramou por todo o mundo. 70 anos após Cristo, a figueira começou a secar. Os judeus se esparramaram. Você sabe, irmão, que Israel é o termômetro para a volta de Jesus. Jerusalém é o centro do mundo. Israel é o centro do mundo e Jerusalém é o centro de Israel. Meu irmão, Israel é a menina dos olhos de Deus. Entende? Israel e Jerusalém é considerado como o umbigo da terra. Tudo é lá. As profecias é Israel. A figueira começou a secar 70 anos após Cristo, quando o povo de Deus se esparramou pelo mundo. Em 14 de maio de 1948, um homem chamado Oswaldo Aranha, a saber, um brasileiro e gaúcho. Oswaldo Aranha, ele era gaúcho, ele dá um voto de Minerva na ONU, meu irmão, para o ressurgimento do Estado, da nação de Israel. Oswaldo Aranha, em 1948, votou para que Israel voltasse novamente a ser uma nação. 14 de maio de 48. Por isso que o nosso estado, o Rio Grande do Sul, é abençoado, porque um gaúcho, irmão, abençoou Israel. E o Senhor falou para Abraão: eu abençoarei aquele que te abençoar e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. Quem abençoa Israel, abençoado é. Pois bem, queridos, agora assumiu um presidente americano chamado Donald Trump. A palavra Donald quer dizer o Senhor é o meu juízo, e Trump, trombeta. Dizem os especialistas que Deus está trazendo juízo e trombeta sobre a terra. Parece coincidência. Donald Trump, ele é o 45º presidente dos Estados Unidos. E ele assume o trono dele com 70 anos de idade. Meu irmão, no 7º mês, no 7º dia, quando o povo judeu e o povo de Israel estão comemorando 5.777 anos. Aconteceu ano passado e nós comemoramos com Yom Kippur. 5.777, esse ano 5.778. Aí você faz a conta. Tudo bem, deixa eu tocar agora. Agora, pouco tempo atrás, está na internet, Donald Trump esteve em Jerusalém, ele bota a mão no muro, quer dizer, no muro das lamentações que sobrou do templo que Tito destruiu do rei Herodes, e ele faz um voto: eu vou reconstruir o terceiro templo em Jerusalém. E agora, nesses últimos dias, ele faz o quê? De Jerusalém a capital do Estado de Israel. As nações se revoltaram contra Israel e vão se revoltar mais, porque é bíblico. As profecias estão se cumprindo, e quando todos se levantarem contra Israel, então Jesus voltará. O que eu estou te falando é muito sério, querido. Eu não estou dizendo que Donald Trump é o anticristo, eu estou dizendo que ele está sendo considerado como o Ciro dos tempos atuais, para o cumprimento de uma profecia da construção do terceiro templo. Os rabinos em Jerusalém estão anunciando nas sinagogas a chegada do Messias dos judeus. A guarda de Israel está preparada para receber o Messias dos judeus.
E você sabe o que é o Messias dos judeus? É o anticristo, que vai se assentar no terceiro templo em Jerusalém para governar o mundo como se fosse Deus. E esta palavra está lá no livro de 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4. Paulo disse: eis que o anticristo se assentará no templo para ser adorado em Jerusalém como se fosse Deus. Essa profecia também está em Ezequiel 37 e também em Daniel 9, 27. O que quer dizer isto, reverendo? Você sabe que os judeus não acreditaram que Jesus era o Messias, tanto é que Jesus foi crucificado pelos próprios judeus. E a chegada do Messias dos judeus quer dizer o seguinte: o anticristo está chegando. E se o anticristo está chegando, o arrebatamento está próximo. A igreja está vivendo os seus últimos dias sobre a face da terra. Nós não sabemos o dia, não sabemos a hora, é bíblico. Ninguém sabe, nem os anjos, nem o Pai, ou melhor dizer, nem o Filho, somente o Pai. Mas os sinais estão aí, as guerras, a fome, terremotos, ondas gigantes. É que o povo brasileiro esquece rápido. Ah, mais um terremoto virou algo normal. Mais uma onda gigante, agora vulcões. É algo natural. Não, irmão, é as profecias. Mas a maior de todas, uma geração não provará a sua morte, mas contemplará a volta do Messias. Quem é essa geração? A geração do florescimento da figueira. E o que é o florescimento da figueira? É a volta do povo judeu para Israel. E os judeus estão voltando para Israel. Israel é a figueira. E, irmão, os judeus estão voltando em massa para Israel para esperar o Messias dos judeus. E o Messias dos judeus vai chegar. E o Messias dos judeus é o anticristo. E você sabe que para que o Messias se assente, a igreja tem que ser arrebatada. É o arrebatamento que está chegando. Jesus está voltando. Já não há mais tempo. Hebreus 14 ou 12, 14, a Bíblia diz: sem a santificação ninguém verá a Deus. E, irmão, te santifica, te prepara. Jesus está voltando, o arrebatamento está próximo. A trombeta vai soar. O microchip já está aí. É a famosa marca da besta. Quando a trombeta soar, você tem que subir nesse primeiro arrebatamento. Vai ser triste para quem ficar, que sofrerá a grande perseguição da marca da besta. Aí é um outro tema. E aí não vai ter mais a graça, já não vai ter mais a unção, a misericórdia. Agora é o tempo da graça e da misericórdia. E depois, então, vai ser a grande perseguição para quem ficar. Na visão de Mateus 25, eram 10 crentes, 5 prudentes e 5 nências. As prudentes entraram porque tinha azeite e a lamparina estava acesa. As nências ficaram porque deixaram a lâmpada apagar e não tinha azeite de reserva. Quantos já pararam na beira do caminho, desanimaram, se entregaram, perderam a chama, perderam o azeite, enterraram os seus talentos? É tempo de você voltar para Jesus. O arrebatamento está chegando. A partir do dia 14 de maio deste ano, são 70 anos do Estado de Israel. Mais uma profecia de Zacarias se cumprindo. 70 anos do Estado de Israel. E tudo que Deus prometeu está acontecendo. Está cumprindo-se e vai se cumprir. É muito grande esta palavra, é muito extensa, tem muito versículo, muita passagem bíblica. Eu estou pregando direto sobre esse tema na igreja, não tem como falar aqui. Então eu fiz um resumo geral e total, para que você possa entender um pouco do que está para acontecer aí. Jesus está voltando. Deus te abençoe. Deus te guarde, guarde a tua casa. Te prepare, igreja, porque a trombeta vai soar. Jesus está voltando. Só que desta vez ele não pisa na terra, ele fica na nuvem. Tivemos a primeira vez quando o Pai falava com seus profetas. A segunda, quando o próprio Filho falava com seus discípulos. Mas agora é o tempo do Espírito Santo. E o arrebatamento é a saída do Espírito. O Espírito sobe, e os que estão ligados no Espírito sobem também ao encontro do noivo nas nuvens. Jesus vem com poder e glória, e ele fica na nuvem ao soar da trombeta. A igreja sobe, e o Espírito Santo sai da terra. Imagine esta terra sem a presença do Espírito Santo. Nós somos a luz deste mundo e o sal desta terra. Imagina esta terra sem luz, sem a misericórdia, sem a graça, e o anticristo assumindo. Então, volte para a igreja. Te prepara, o arrebatamento está próximo. Pense nisso. Deus abençoe você.
eu sigo falando essa palavra na casa de Deus, tá bom, queridos? Com mais passagens bíblicas e com mais ênfase. Fique ligado, porque nós vamos colocar mais palavras, mais mensagens aqui pela nossa página. Deus abençoe, em nome de Jesus.